Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar aí sobre a situação do Marcelinho Carioca. Marcelinho que foi sequestrado, que foi jogador do Vasco da Gama. Iremos abordar também a situação do retorno do Emiliano Dias, antecipação aí de férias aí, que é preponderante para que ele possa, junto com Alexandre Matos, caçar os parâmetros, planejamentos para 2024 e participar de reuniões decisivas, né? Agora vai ter, parece que a 777 Partners liberou aí o dinheiro e o Vasco vai começar a fazer as contratações, inclusive teria reforços para poder chegar antes mesmo aí do Natal. E a gente vai falar também sobre essa situação aí do Gabriel Peck, porque hoje a gente teve uma situação decisiva. Perfeito? Bom, peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos falar dessa situação aqui do Marcelinho, que teve uma repercussão muito grande aí, também no noticiário esportivo do Vasco. Marcelinho foi sequestrado, foi a um pagode lá em Itaquera, isso aqui viralizou durante o dia. Vou colocar aqui o Marcelinho explicando o que aconteceu aí. O Marcelinho, o olho hoje foi agredido. Olha o que aconteceu aqui com o Marcelinho. Vamos colocar, soltar o áudio aqui para a galera poder ver e conferir, certo? Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou, me levou, e esse foi o B.O. Confirma tudo que ele tá falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Deu mole, Marcelinho. Já tá velho, tem que tomar jeito, cara. Tem que tomar jeito aí. Bom, melhoras aí pro Marcelinho aí. E o seguinte, né? Isso repercutiu aí, graças a Deus não aconteceu nada pior aí com o Marcelinho, que foi campeão carioca aqui em 2023, em 2003. Bom, o seguinte, agora vamos falar aí sobre essa situação envolvendo o retorno do Emiliano Dias. Emiliano antecipou aí o retorno, as férias, para quê? Para participar das reuniões com o nosso Alexandre Matos. O Alexandre Matos aí, que está priorizando a situação da zaga vascaína para o próximo ano, por entender aí que tem alguns profissionais saindo, que não deram certo, não vingaram, e a gente hoje teve duas novidades envolvendo aí o sistema defensivo do Vasco, né, com relação a reforços, né. O Ceviche, né, jogador lá do Coxa, o presidente aí, a diretoria do Coxa, deu o aval para que o Vasco continue aí as negociações com o atleta. Então, aquela situação que o Benjamin Bach falou, relatou nos últimos dias, parece ser verdade, sim. O Vasco negocia com um jogador aí de seleção chilena, certo? Quem também falou hoje foi o empresário do Júnior Alonso, tá? O empresário do Júnior Alonso confirmou que existe interesse do Vasco, há negociações, mas ele considera muito difícil que o negócio seja aí sacramentado, conforme eu disse para vocês, né? O Krasnodar gostaria de vender o atleta. O atleta está avaliado ali em 8 milhões de euros.
a situação ali do Júnior Alonso. O Vasco propôs um empréstimo, né? Um empréstimo ali que o Krasnodar teria pedido 1,5 milhão de dólares, né? O Vasco parece que ofertou apenas 1 milhão aí pelo empréstimo de 1 ano do jogador e está muito distante essa situação. Então, assim, prioridade seria a venda aí do atleta. Então, o empresário do jogador hoje veio a público, né? O Diego Serrari veio a público para poder dizer que há negociação, mas considera a situação difícil aí do Júnior Alonso no Vasco da Gama. Bom, entre essas reuniões que eu falei com vocês, que o Ramon Dias, junto com o Emiliano, mais o Alexandre Matos, serão aí para sacramentar algumas situações aí de negócio, certo? Como a situação aí envolvendo o jogador Souza, né? Eu sei que as pessoas não gostam do Souza, acham o Souza fraco, existe todo aquele preconceito com relação à idade, mas o Ramon Dias conseguiu recuperar jogadores aí como o Maicon, que tem quase a mesma idade do que o Souza, certo? Então, vai ter uma reunião essa semana aí para que essa situação seja resolvida, assim como a situação aí envolvendo o jogador Fernando, lá do Sevilha, né? A lenda do futebol espanhol, também no radar do Vasco da Gama. Então, o Emiliano quis participar dessa situação, ele que estava lá no mundo árabe, né? O Vasco tem algumas negociações aí também, como Alexander Aravena, né? E também o nosso Alisson, né? O Vasco fez uma proposta para o Alisson. Então, todas essas situações aí estão pendentes aí, certo? O mais importante é que o Vasco, esse ano, né, ele está se impondo no mercado. O Vasco está conseguindo segurar alguns jogadores aí que a gente andava certo, como a saída, como a situação do Gabriel Peck, até porque o Gabriel Peck aí recebeu uma oferta aí do Atlético Mineiro. Hoje o Atlético abandonou o negócio aí envolvendo o Gabriel Peck, né? Não vai chegar aos 10 milhões de euros e pelo menos o Vasco não está sendo presa fácil aí. Agora eu tenho certeza absoluta que apesar de ter muita gente aí torcendo contra, criticando nos comentários, o Alexandre Matos, antes do Natal, deve anunciar algum jogador, certo? Ele depende muito aí da situação da 777 Parking. Se fosse clube associativo, isso já teria sido resolvido de algum jogador ser apresentado. Mas, seguinte, Campeonato Carioca só começa ali em meados de janeiro. Eu tenho certeza aí que o Vasco vem forte aí para poder conquistar coisas positivas nesse ano aí, certo? Em outros momentos, a gente não ia nem imaginar de estar negociando aí, por exemplo, com Gustavo Scarpa, entre outros jogadores, certo? Mas tem gente que torce contra. Vamos lá, vamos aguardar para ver como que ficam as coisas. Agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, aquele abraço, meu amigo vascaíno.